Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje você acompanha a sessão plenária do STF, que discutiu a constitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei obriga as empresas que prestam serviços de telefonia fixa e móvel a criarem um cadastro especial de assinantes que se oponham a receber ofertas de produtos e serviços a partir das 6 da tarde nos dias úteis e também em qualquer horário nos fins de semana e também nos feriados. O caso chegou ao STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5962, ajuizada pela Associação Brasileira de Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado, a Abrafix, e também pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, a ACEL, contra a Lei Estadual do Rio de Janeiro. Como manda o protocolo, o ministro Luiz Fux, atual presidente do STF, abriu a sessão presencial em ambiente virtual. Ação direta de inconstitucionalidade 5.962, procedente do Rio de Janeiro e da relatoria de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Em seguida, o ministro Marco Aurélio, relator da ação, deu prosseguimento com a leitura do relatório. O Estado do Rio de Janeiro Marco Aurélio, editou lei, ministro do STF. e lei que de início se fez voltada à preservação do bem-estar dos consumidores de serviços e de mercadorias. E contra essa lei é que se tem o controle concentrado de constitucionalidade. Ao parecer da Procuradoria-Geral da República, apontando que teria havido usurpação da competência normativa da União. A Abrafix foi representada pelo advogado Saul Tourinho Leal. Ele falou sobre a importância do serviço de telecomunicação e disse que não cabe ao legislador estadual editar normas sobre telecomunicações, nem interferir na relação contratual entre o poder concedente e as empresas concessionárias. Argumentou que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já criou o portal Não Me Perturbe com essa finalidade. O inciso 4º do artigo 175 da Constituição Federal determina que o serviço há de ser adequado. 25 de fevereiro de 2021. Muitas vezes podemos intuir que serviço de telecomunicação é apenas um pedaço de antena ou 1 metro de fio. Não é. A cada momento que forças políticas locais retomam certo domínio sobre as telecomunicações nacionais e erigem normas como essa, há uma determinação que interfere na política de negócio, interfere na forma de ser das operadoras, determina-se que se constituam softwares, que se faça treinamento, que alterem sua forma de veicular os seus serviços em estados, ainda que em outros seja de forma diferente. Quando a Lei Geral de Telecomunicações constituiu pelo artigo 19 a Anatel e adotou de capacidade institucional, não pela política partidária, pela expertise de seus engenheiros, disciplinar, regrar as relações entre concessionários e usuários. Essa forma de regulação, nesse particular do telemarketing, da ligação telefônica para ofertas, se deu no sistema de autorregulação de telecomunicações, o SART, que constituiu, depois de investimento em pesquisa, investimento em desenvolvimento, constituiu a plataforma nãomeperturbe.com. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela constitucionalidade da lei, pois entende que a norma apenas aumenta a proteção ao consumidor e visa evitar abusos. Dessa forma, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Registrar que, ora, se examina a constitucionalidade 25 de fevereiro dos de dispositivos 2021. da Lei 4.896, de 2006, alterada pelas leis 7.853 de 18 e 7.885 de 18, todas do Estado do Rio de Janeiro, o que assegura
segundo a ementa das leis, o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do Estado, no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica, fecho aspas. É a velha história do telemarketing. Cinge-se, pois, a controvérsia a saber se houve violação da competência da União, prevista nos artigos 21, inciso 11 e 22.4 da Constituição Federal, quando a lei impugnada impôs às prestadoras de serviços de telecomunicações, com atuação no Estado do Rio de Janeiro, a obrigação de constituir e manter cadastro de assinantes que manifestem oposição ao recebimento de ofertas de produtos e serviços mediante contato telefônico. A lei questionada visa a proteção dos consumidores perante práticas comerciais abusivas dos prestadores de serviço. Problema este que tem sido enfrentado por órgãos reguladores de outros países. O voto do relator, ministro Marco Aurélio, foi no sentido de que as requerentes visam a preservação de mercado e que a lei em questão é legal e que a mesma não impacta nas operações das empresas prestadoras, desde que obedeçam à regulamentação. Duas observações. Marco Aurélio, ministro do STF. A primeira diz respeito ao princípio lógico-racional, 25 de fevereiro de 2021. Nada surge sem uma causa. Evidentemente, as requerentes visam a preservação de mercado, no que esse serviço rende e rende bem às concessionárias. Segunda observação é que não estou em qualquer lista de concessionária, muito embora bombardeado diariamente com oferta de produtos e de serviços, não com cobrança desses serviços, porque não sou devedor relapso. Presidente, a ação direta foi ajuizada apontando-se apenas o vício formal, não material. Creio que ninguém, mantido o bom senso, critica o fundo da lei do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o caráter salutar dessa lei. O que se aponta é que o Estado do Rio de Janeiro teria usurpado a competência do Poder Central de disciplinar aspectos ligados à comunicação. Indaga-se com desassombro o legislador local ao instituir a obrigação de criação e manutenção de cadastro especial de usuários que se oponham ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos e serviços, fixando prazo para o implemento e multa por descumprimento, e ao vedar a realização de cobranças e vendas de produtos via telefone, fora do horário comercial, nos dias de semana, feriados e finais de semana, interveio no núcleo de atuação das empresas voltadas à prestação de serviços de telecomunicações, usurpando competência privativa da União? A resposta é negativa. E agora nós vamos a um rápido intervalo, mas na volta você confere como votaram os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e hoje estamos mostrando como foi a sessão plenária do STF que discutiu a constitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivo proteger o consumidor dos serviços de telemarketing. O ministro Nunes Marques defendeu que o Estado do Rio de Janeiro tem competência para legislar sobre a matéria. Ele considerou inconstitucional
apenas uma regra da lei em discussão. Portanto, Nunes Marques, ministro não há do qualquer STF. inconstitucionalidade formal a ser identificada nos dispositivos legais ou julgados 25 de fevereiro tendo o de Poder 2021. Legislativo Estadual atuado dentro dos limites traçados pelo artigo 24, incisos 5 e 8 da Constituição Federal. Os dispositivos legais impugnados, à exceção daquele constante no 1A da Lei Carioca, reconhece ao consumidor o direito de decidir sobre receber ou não ligações de telemarketing. A decisão há de ser tomada livremente por cada consumidor, pois somente a ele compete dizer o que melhor lhe apraz ou convém. Chamo a atenção dos meus pares para a segunda parte desta ação, e nesse pequeno fragmento eu ouso dissentir do eminente relator. Curiosamente, a norma no artigo 1A vai no sentido oposto dessa liberdade, retirando do consumidor a prerrogativa de decidir sobre receber ou não ligações telefônicas de telemarketing após as 18 horas ou aos sábados, domingos e feriados. Acompanhando o relator, o ministro Alexandre de Moraes disse que a lei estadual não interfere nos serviços das empresas de telecomunicação. Para ele, a lei é somente de proteção ao consumidor. Antecipo que acompanho Alexandre de Moraes, integralmente ministro o do STF. ministro relator, ministro Marco Aurélio, como eu já havia feito, inclusive, na sessão virtual, 25 de fevereiro de 2021. com uma ressalva de entendimento que falei no final, mas acompanho integralmente no mérito a ação pela improcedência. O eminente ministro relator fez um detalhado histórico, inclusive, eu diria, da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, além do precedente citado na ADI 5745, poderia citar da minha relatoria outras 3 ADIs, a 5833, a 5572, a 5098, onde, presidente, assim como no caso em questão, onde a minha análise se faz a partir de uma questão. A lei estadual, ela interferiu ou não no núcleo de serviços de telecomunicação, na relação realmente contratual que foi licitada, na alteração de conceitos, definições próprias da legislação federal, ou versou apenas sobre matéria de proteção ao consumidor. É o núcleo essencial do contrato e da prestação desse serviço, porque aí competência da União, ou a proteção ao consumidor, e aí, da mesma forma como concluiu Sua Excelência o ministro relator, ministro Marco Aurélio, a competência seria também dos estados, competência concorrente, artigo 24, 5º. E essa matéria, presidente, eu diria que do ponto de vista fático é extremamente simples, porque eu duvido que alguém já não tenha se irritado com esses serviços de telemarketing que invadem a privacidade das pessoas. Em um voto breve, o ministro Edson Fachin votou de acordo com o relator. Senhor presidente, nos termos da declaração de voto que irei juntar, acompanha a solução dada ao caso pelo eminente ministro relator. É como voto. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência. Para ele, essas questões são de competência federal e que, para isso, existe a Anatel. O ministro julgou parcialmente procedente o pedido. Vou aqui abrir Luiz Roberto Barroso, ministro do divergência na linha do que eu entendo seja o precedente específico que temos nessa matéria, um precedente de 2016, relativamente a uma lei do Estado de São Paulo, em que, vou abrir divergência parcial, separando aqui o que seja telefonia do que seja telemarketing. A questão que envolve a telefonia, eu entendo que, por força do artigo 21 da Constituição, é competência administrativa da União explorar o serviço, e entendo que, pelo artigo 22, é competência privativa da União legislar sobre o tema. Portanto, o meu entendimento é que nessas questões, já tenho votado assim, a competência é federal e existe uma agência nacional que cuida dessa matéria e, inclusive, disciplina essa questão específica.
de modo que, na parte em que se determina às empresas de telefonia a elaboração de um cadastro, eu estou seguindo o precedente que, salvo engano, foi citado pelo doutor Saul na tribuna, que foi um caso de minha relatoria mesmo na ADI 3959, decisão unânime do Supremo, em que se entendeu que a lei número tal do Estado de São Paulo, que obriga as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituírem cadastro especial de assinatura do serviço dos interessados do sistema de venda por meio de telemarketing era inconstitucional por violar a competência da União. A vice-presidente da Corte, ministra Rosa Weber, disse que a matéria não dispõe sobre serviços de telecomunicação, mas sim de defesa do consumidor. Na minha leitura, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. As compreensões contrárias, em nada dispõe sobre telefonia 25 de fevereiro ou serviços de 2021. de telecomunicações. Seu conteúdo normativo exaure-se na defesa do consumidor, como eu disse, contra práticas comerciais invasivas e indesejadas. Trata-se de proibição que resulta da própria vedação ao abuso de direito e à proteção da boa-fé objetiva, a impor obrigações recíprocas de respeito aos contratantes no âmbito do direito civil e especialmente nos contratos consumeristas. Não há também, na minha visão, com a devida vênia, qualquer interferência no regime de exploração ou na estrutura da prestação do serviço público, nem no equilíbrio dos contratos administrativos, tampouco nos serviços de telefonia, espécie do gênero telecomunicação, cujo regramento, sem dúvida alguma, compete à União. Daí a minha respeitosa divergência no ponto com o ministro Luiz Roberto Barroso. E a gente vai agora fazer um rápido intervalo, mas na volta você vai saber como foi a conclusão desse julgamento. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta e agora você acompanha o final do julgamento no STF, que discutiu a constitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga as prestadoras de telefonia fixa e móvel a criarem um cadastro especial de assinantes que não querem receber ligações de telemarketing com ofertas de produtos e serviços. Veja só. O ministro Dias Toffoli foi breve e acompanhou o relator. Pedindo vênia às divergências, eu acompanho o relator, senhor presidente. É como voto. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou o ministro relator e considerou importante deixar claro as questões deste tema específico que chegam à corte, pois tratam de leis distintas que atingem atividades diferentes. Este caso que hoje Carmen se Lúcia, põe, ministra do STF. Me faz votar acompanhando o ministro relator, com as vênias do ministro Barroso no ponto em que diverge, porque o que se estabelece aqui é o não perturbe, voltado, portanto, ao usuário do serviço, que é exatamente equiparado ao consumidor para os fins de esclarecer quais os direitos são listados nessa sua condição. A despeito de um usuário do serviço, a própria Constituição e a lei faz um equilíbrio entre direitos do usuário do serviço e do consumidor das atividades econômicas. Esse discrimen é que eu, então, considerei importante o destaque do ministro Gilmar para que a gente tentasse, pelo menos, objetivar nos votos por que em alguns casos nós votamos, como o ministro Barroso lembrou agora, por unanimidade no caso da ação direta 3959, que era de uma lei paulista que tratava também de um cadastro. Mas, nos termos do artigo 2º daquela lei, o que se tinha era a obrigatoriedade de fazer esse cadastro para que fosse disponibilizado para empresas de telemarketing por usuários daquele serviço. Neste caso, o que se tem é um outro tipo, quase que de aviso do usuário, de que ele não quer ser incomodado dentro da cláusula do não perturbe, que é inerente a toda pessoa que se vale de um serviço
ou de uma atividade econômica. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vênia ao ministro Luiz Roberto Barroso e votou em concordância com o relator. Para ele, a matéria não é de competência da União e citou a Lei de Telecomunicações e a Constituição Federal para embasamento do seu voto. Eu vou pedir vênia ao bem lançado voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso para discordar de Sua Excelência e acompanhar integralmente o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio. E o faço rapidamente, brevemente, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, entendo que não é o caso da competência privativa da União para legislar em matéria de telecomunicações, que se insere no artigo 22, inciso 4º da Carta Magna. E para chegar a essa conclusão, senhor presidente, eu me valho do artigo 60, parágrafo 1º da Lei 9.472 de 1997, que é a Lei de Telecomunicações, que define exatamente o que é telecomunicações, ou o que são telecomunicações. Se nós compararmos este dispositivo da Lei de Telecomunicações com os dispositivos impugnados da lei carioca, nós vamos verificar com muita facilidade que essa lei do Rio de Janeiro não trata absolutamente de telecomunicações. Pedindo destaque, o ministro Gilmar Mendes se aliou à divergência, julgando parcialmente procedente a ação, assim como a ministra Carmen Lúcia enfatizou que a casa tem produzido contradições nas matérias desse tipo. Pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator e àqueles que o acompanham, eu vou me aliar à divergência. O relator, ministro Marco Aurélio, julgou a demanda improcedente por entender que a edição da norma decorreria do exercício de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para dispor sobre a proteção do consumidor. É uma velha questão que tem sido renovada neste plenário. E, infelizmente, nós temos produzido, gostemos ou não, contradições. Não me parece razoável, e veja que este tem sido um campo em que o legislador estadual tem se revelado muito ativo, com possibilidade de trazer prejuízos para o próprio serviço. Recentemente, o ministro Barroso comentava que se há algo bem sucedido no Brasil, foi a política pública de telecomunicação, exatamente que permitiu essa brutal expansão que hoje nós temos. Mas a possibilidade de que haja uma sobreoneração do modelo certamente pode levar à revisão via legislação supostamente de consumo. Isso nós temos que acertar. Ministro usa óculos de grau. A exploração, portanto, deve se fazer pela União. Até, certamente, há ideias extremamente felizes nessas propostas dos legisladores estaduais, que talvez devessem ser até reguladas pela Anatel. O presidente da Casa, ministro Luiz Fux, também concordou que o STF tomou decisões contraditórias sobre o assunto e, para garantir uma pacificação, votou como relator, entendendo que a lei visa proteger o consumidor. Eu, eventualmente, abriria uma terceira divergência com base na DI 5610, que é da minha relatoria. Mas eu noto que, realmente, nós produzimos decisões contraditórias aqui, há várias menções a diversos acordos num sentido contrário. Então, eu entendo que, para garantir a segurança jurídica, uma palavra coesa da Corte, eu vou aderir ao voto do eminente relator, para nós pacificarmos. Porque, a semelhança do que o ministro Gilmar mencionou, já há essa providência determinada pela Anatel nesse programa que eles chamam de... Papéis nas mãos do ministro. Eles chamam de o portal Não Me Perturbe. Por maioria, os ministros julgaram improcedente a ADI 5962, pois entenderam que a norma protege direito do consumidor, sem interferir no núcleo dos serviços de telecomunicações, campo de atuação privativa da União. Embora a lei seja do Rio de Janeiro, a decisão serve de referência para outros estados. A Corte, por maioria, ministro Luiz Fux, presidente do STF, improcedente a ação direta de constitucionalidade
5962. 25 de fevereiro de 2021. Os termos do voto do relator, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que julgavam-na parcialmente procedente. Esse é o resultado. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Mas você pode rever este programa ou ainda acompanhar outros da nossa programação no site tvjustiça.jus.br ou ainda acompanhar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção, Betânia Victor Veiga. Produção, Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem, Eliane Neres. Figurino, Fábio Oliveira. Apresentação, Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto, Luciane Chaves. Cinegrafia, Lúcio Rei. Assistência técnica, Josenildo Júnior. Iluminação, Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio, Jonathan Alves. Edição de pós-produção, Rafael Pinheiro. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição visual, roteiro, Caio Leão. Narração, Valdir Nascimento. Núcleo de programação, Rosa Wazer. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Fábio Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão na TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2021.